Início dos sonhos, o CRB vence mais uma terceira vitória em 3 jogos nesse início de Série B, nesse início de trabalho do Barroca. Dessa vez a vítima foi o Volta Redonda de Rogério Corrêa, que segue na estaca zero. Vou trazer uma breve avaliação do confronto, mas principalmente destacar esse início de trajetória do CRB, que venceu a Chapecoense no Rei Pelé, que na segunda rodada de virada bateu o Atlético no Independência e agora tem mais uma vitória dentro de casa. Fique à vontade também para você trazer um pouco da sua opinião, para você deixar o like, se inscrever no canal e compartilhar o link para mais conteúdos como esse. Bora lá! Eu acompanhei esse jogo, principalmente avaliando o fator do primeiro tempo, dividindo a atenção com o jogo do Goiás contra o Vila Nova. Então tive aqui alguns pontos de tá com o olho em um jogo, tá com o olho em outro. Mas o retrato desse jogo do CRB contra o Volta Redonda me lembrou um pouco o que aconteceu contra a Chapecoense. Foi um Volta Redonda que eu imaginava que iria estar diferente da Chapecoense, segurando um pouco mais defensivamente, mas foi um Volta Redonda que saiu um pouco mais do que eu imaginava no primeiro tempo. E um CRB que apresentou alguns pontos de limitação defensiva. Entendo que o desenho defensivo do CRB está quase muito claro, né? Um 4-5-1, que nesse jogo em específico até subiu um pouco mais a marcação. O CRB toma, a partir desse movimento de saída do Volta Redonda, toma um gol que é bem anulado, tem um impedimento do jogador da equipe visitante e poucos minutos depois tem o gol do CRB do Breno Herculano. O CRB que trouxe algumas mudanças em relação à provável escalação, em relação à escalação que vinha recorrente, como o nome do GG ao lado do Danielzinho, e eu até falava que seria interessante, fiz um vídeo anterior falando que seria interessante ter GG e Danielzinho juntos, mas não só com o Meritão aqui, tendo Meritão e tendo Caliel, mas o Barroca entendeu que hoje os dois poderiam atuar juntos só com o Meritão um pouco mais atrás. Teve o nome do Baggio começando o jogo, teve o nome também do Breno Herculano começando a partida, o David da Hora iniciou no lado esquerdo do ataque, o Matheus Ribeiro na lateral esquerda, enfim, foi o CRB que trouxe alguns pontos de alteração, foi o Volta Redonda que teve o retorno do MV, que teve o nome do André como algum tom de surpresa. Bruno Barra mais uma vez atuando como um zagueiro, tem aqui a possibilidade de lei do ex com o Yuri que não foi confirmada, mas assim, o primeiro tempo trouxe um CRB que consegue abrir o placar relativamente cedo, um primeiro tempo trouxe um CRB que apresentou, não no sistema defensivo, mas principalmente a partir de alguns pontos individuais. Eu percebo um CRB que defensivamente, talvez a palavra frouxa ela pode ser um pouco mal interpretada, mas algumas peças do grupo do CRB defensivamente não matam a jogada quando deve, defensivamente terminam deixando o adversário passar como quer. Então esse é um ponto de observação que existia desde o momento do Humberto Louser, desde o primeiro trimestre, e que aparentemente segue com algumas peças do CRB sob o comando do Barroca. Aqui tem alguns números na tela, principalmente a partir desse fator de ter sido um CRB que abriu o placar no primeiro tempo, se teve um Volta Redonda que conseguiu ter mais a posse de bola, mas eu entendo que o segundo tempo do CRB foi um pouco mais equilibrado defensivamente do que o primeiro. O CRB conseguiu apresentar uma resistência defensiva maior na etapa final do que no primeiro tempo. No primeiro tempo o CRB ainda deu algumas brechas, cedeu algumas brechas para a equipe adversária. Agora sim, falando sobre esse início, é um início que deve ser muito comemorado pelo torcedor regatiano, é um início que traz alguma boa projeção. Eu até antes, ainda sob o comando do Humberto Louser, falava sobre um ponto de um CRB que talvez conquistasse 6 pontos nesse início, avaliando 2 vitórias prováveis dentro de casa, mas o CRB teve também uma vitória como visitante. Agora tem que se ter uma pontuação de ainda existem correções a serem feitas, o que é natural a partir de um novo trabalho. É bom que essas correções sejam feitas com os resultados saindo, com os resultados positivos, isso é o ideal. Mas tem um ponto de observação que é importante. O CRB bateu a Chapecoense, bateu o Atlético e bateu o Volta Redonda. As 3 equipes, 2 eu imaginava que iriam brigar contra o rebaixamento,
Eu imaginava que poderia estar lutando um pouco mais em cima, o caso do Atlético, mas o Atlético depois, quando começou o Campeonato Brasileiro, sentiu o impacto da régua subindo um pouco mais. Então, assim, 3 equipes que devem lutar na parte de baixo da tabela. Não estou querendo tirar o mérito do CRB, mas o que eu quero dizer é, para seguir lá em cima, vai ter que principalmente apresentar evoluções defensivas, vai ter que principalmente ter esse lado individual defensivo mais forte para a sequência, para os outros jogos. O CRB tem agora um adversário muito complicado no próximo domingo, que é um Atlético Paranaense distante de ser mágico, mas muito mais forte do que esses 3 adversários que o CRB teve no início do campeonato. Deixa um pouco da sua avaliação sobre o Volta Redonda. É o impacto que se tem do início da Série B, né, esse primeiro movimento do Volta Redonda na Série B. Mas assim, em todos os jogos, até na derrota contra o Novo Horizontino, que é um candidato ao acesso, foi um Volta Redonda minimamente competitivo. Então ainda há esperança para o Volta Redonda. Eu vejo algumas fragilidades individuais. O Rogério Corrêa, quando olha para o banco, termina não tendo tantas peças para mudar a cara, para trazer um impacto positivo para o jogo. Mas é um Volta Redonda que vem tendo uma competitividade bacana. Mas competitividade não traz resultado em alguns momentos. É o que pelo menos vem acontecendo com o Volta Redonda nesse início. É competitivo, mas não consegue vencer. Deixa um pouco da sua avaliação, deixa o like, se inscreve no canal e compartilha o link para mais conteúdos como esse. Nos próximos dias vai rolar o pré-jogo para Atlético Paranaense e CRB, talvez até um especial sobre o Atlético também, e mais conteúdo sobre a segunda divisão do Campeonato Brasileiro e sobre as principais divisões do Brasileirão. Vou ficando por aqui. A avaliação foi superficial, muito mais superficial do que eu gosto de trazer, mas porque foi uma quinta-feira, está sendo uma quinta-feira de muita Série B, né? Inclusive está rolando América e Amazonas, vai rolar também depois um especial, um resumo da rodada, então fica ligado aqui no canal. Vou ficando por aqui, deixa um pouco da sua avaliação também nos comentários. Até a próxima.